Fala, torcedor do Verdão! Se você é daqueles que vive e respira Palmeiras, que sente o coração acelerar só de ouvir o hino ecoando no Allianz Parque, que pula da cadeira com cada lance decisivo, então, meu amigo, prepare-se, porque hoje o Mancha Alviverde News traz uma notícia que é uma bomba nuclear. Um terremoto que está sacudindo o mundo do futebol até as suas fundações. Se você é torcedor de verdade do Palmeiras, daqueles que tem o verde correndo nas veias, já vai agora. Aperta o botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui no Mancha Alviverde News a gente entrega o melhor, o mais quente, o mais emocionante para a maior torcida do Brasil. E hoje, torcedor, a notícia é colossal, é histórica, é de fazer o chão tremer e os rivais se esconderem debaixo da cama. Bomba! Ayrton Lucas no Palmeiras, contratação abala o Brasileirão. Isso mesmo, o Verdão deu um golpe de gênio, uma jogada tão brilhante que o mundo inteiro está de queixo caído, atônito, sem acreditar no que acabou de acontecer. Então pega a camisa alviverde, chama os amigos, aumenta o volume, porque essa história é um thriller, um drama, uma epopeia que vai te prender do começo ao fim. Estamos falando da maior contratação da década, uma revolução que vai mudar o Palmeiras, o Brasileirão, a Libertadores e até o Mundial de Clubes. Vamos destrinchar cada detalhe, cada bastidor, cada segredo dessa negociação que está fazendo o planeta parar, porque o Palmeiras não brinca, o Palmeiras joga pra vencer. E com Ayrton Lucas no time, o céu é só o começo. Vamos juntos, torcedor, porque essa é a notícia que você esperou a vida inteira para ouvir. E o Mancha Alviverde News vai te contar tudo com a paixão que só a nação palmeirense entende. Vamos mergulhar de cabeça nessa saga que está reescrevendo a história do futebol. Porque Ayrton Lucas no Palmeiras não é só uma contratação, é um marco. É o momento em que o Verdão crava seu nome no topo do mundo. Então respira fundo, segura o coração e vem com a gente porque isso muda tudo. Vamos direto ao epicentro dessa explosão que está deixando o mundo do futebol em polvorosa. Ayrton Lucas chegou ao Palmeiras de graça. Isso mesmo, torcedor, sem pagar um centavo zero, na dica de nada. Como isso aconteceu? Uma brecha contratual? Um erro colossal de quem deixou esse fenômeno escapar? Um presente dos deuses do futebol que caiu no colo do Verdão? Enquanto outros clubes dormiam no ponto, o Palmeiras foi lá com a astúcia de um predador e trouxe um dos maiores laterais esquerdos do planeta sem abrir os cofres. E o salário? Prepare-se para cair da cadeira, porque é algo que vai te fazer gritar de orgulho. Ayrton Lucas aceitou um salário baixo, uma pechincha, um valor tão modesto que é quase inacreditável para um jogador do seu calibre. Ele poderia estar enchendo os bolsos de reais no Flamengo, de euros na Europa, de dólares no Oriente Médio, mas escolheu o Palmeiras, escolheu a glória, escolheu o amor à camisa verde, o contrato. Um acordo épico de 5 anos, com opção de renovação por mais 2, caso ele alcance metas que para um jogador como ele são moleza. Estamos falando de bônus por cada assistência que ele der. E prepare-se, porque ele vai fazer chover assistências. Por cada clean sheet que ele ajudar a garantir. Por cada título que ele erguer com o Verdão. E tem mais! Uma cláusula secreta, um detalhe explosivo que está dando o que falar nos bastidores. Se algum clube quiser tirar Ayrton Lucas do Palmeiras, vai ter que desembolsar nada menos que 80 milhões de euros. Isso mesmo, 80 milhões, uma fortuna que mostra o quanto o Verdão está protegendo seu novo lateral esquerdo. Mas vamos combinar, torcedor. Quem em sã consciência iria querer sair do Palmeiras depois de sentir o calor da torcida? Depois de viver a emoção de jogar no Allianz Parque? Essa transferência é um milagre, uma obra-prima, uma jogada que entra para a história como o momento em que o Palmeiras mostrou ao mundo que é imbatível nos bastidores e em campo. E os bastidores, torcedor? Meu Deus, é uma história que parece um filme de espionagem, um thriller de tirar o fôlego. Tudo começou meses atrás, em segredo absoluto, longe dos olhos da imprensa e dos espiões dos rivais. O Palmeiras, sabendo que precisava de um lateral esquerdo que fosse mais que um jogador, que fosse um líder, um monstro, um símbolo de uma nova era, colocou seus melhores homens no caso.
Reuniões secretas foram marcadas em hotéis de luxo, com portas trancadas, cortinas fechadas e celulares confiscados para evitar qualquer vazamento. Dirigentes do Verdão, disfarçados com óculos escuros e bonés, viajaram até o Rio de Janeiro, onde Ayrton Lucas brilhava como uma estrela. Em uma noite chuvosa na Cidade Maravilhosa, um emissário do Palmeiras se encontrou com o agente de Ayrton Lucas em um restaurante discreto, longe dos holofotes. Ele é o escolhido. O homem que vai transformar o Palmeiras em uma máquina de títulos, disse o representante do clube com a voz carregada de emoção. Mas não foi fácil, torcedor. Gigantes do futebol mundial tentaram atravessar a negociação. O Manchester United ofereceu um contrato milionário para levá-lo à Inglaterra. O Real Madrid jogou na mesa uma proposta que incluía até um carro de luxo. E um clube árabe, com seus petrodólares, prometeu um projeto esportivo que parecia coisa de ficção científica. Mas o Palmeiras não se intimidou. Houve ligações no meio da noite, mensagens criptografadas, até uma chamada às 3 da manhã, com um dirigente do Verdão dizendo diretamente para Ayrton Lucas: "Você nasceu para ser palmeirense, volte pro Verdão e vamos conquistar o mundo juntos." E quando parecia que tudo ia desmoronar, quando o Flamengo tentou segurá-lo com uma oferta absurda, Ayrton Lucas bateu o pé, olhou nos olhos do seu agente e disse: "Quero o Palmeiras, quero o Allianz Parque, quero..." A torcida verde. Foi o momento que mudou tudo, torcedor. O momento em que o Verdão venceu a batalha e trouxe o maior lateral esquerdo do mundo para casa. Mas os bastidores não param por aí, porque essa história é cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na tela. Teve pressão, teve suspense, teve um jogo de xadrez nos bastidores que só o Palmeiras poderia vencer. Enquanto os rivais tentavam entender o que estava acontecendo, o Verdão agia nas sombras com uma estratégia tão perfeita que parecia coisa de gênio do crime. Teve até um momento em que o agente de Ayrton Lucas quase cedeu à pressão de um clube italiano que ofereceu um caminhão de dinheiro. Mas o Palmeiras jogou duro, mandou uma proposta emocional, falou de história, de torcida, de legado e convenceu o craque de que o destino dele era o Verdão. E quando o contrato foi assinado, torcedor, o mundo tremeu, porque ninguém acreditava que o Palmeiras tinha conseguido um feito desses. Foi uma vitória épica, uma demonstração de força, um tapa na cara de quem duvidava do poder do Verdão. Agora segura firme, porque vamos mergulhar na história desse fenômeno chamado Ayrton Lucas, o jogador que está fazendo o mundo do futebol se curvar ao seu talento. Ele não é só um reforço, ele é um titã, um gênio, um craque que nasceu para brilhar com a camisa verde. Ayrton Lucas Dantas de Medeiros veio ao mundo em 19 de junho de 1997, em Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, Brasil. Desde criança, ele já mostrava que tinha algo especial, correndo pelos campos com uma velocidade que impressionava os mais velhos. Aos 15 anos, foi descoberto pelo América de Natal, mas logo foi para o Fluminense, onde começou sua carreira profissional nas categorias de base. Em 2016, com apenas 19 anos, ele já era titular no Fluminense, disputando 67 partidas, marcando 3 gols e dando 5 assistências, sendo um dos destaques do time no Brasileirão. Em 2018, ele atravessou o oceano para o Spartak Moscow, na Rússia, onde se tornou uma lenda. Em 4 temporadas, jogou 126 partidas, marcou 4 gols e deu 10 assistências, conquistando a Copa da Rússia em 2022. Em 2022, ele voltou ao Brasil para o Flamengo, onde explodiu de vez. Em 3 temporadas disputou mais de 100 partidas, marcou 10 gols e deu 15 assistências, sendo peça fundamental na conquista da Copa Libertadores em 2022, da Copa do Brasil em 2022 e 2023 e do Brasileirão em 2023. Ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do Brasileirão em 2024, com 12 assistências e uma defesa sólida que ajudou o time a ter uma das melhores defesas do campeonato. Embora ainda não tenha sido convocado para a seleção brasileira principal, ele brilhou nas categorias de base com 8 jogos pela seleção sub-20, onde venceu o Sul-Americano sub-20 em 2017. Sua convocação para a seleção principal é questão de tempo, porque jogar no Palmeiras é sinônimo de visibilidade mundial? E como ele joga, torcedor?
Meu Deus, Ayrton Lucas é um espetáculo em campo, um lateral esquerdo que parece ter vindo de outro planeta. Ele é um jogador completo, que combina velocidade, técnica e inteligência tática como poucos. Sua posição é lateral esquerdo, mas ele é um ala moderno que ataca como um ponta e defende como um zagueiro. Sua velocidade é absurda, capaz de deixar os marcadores comendo poeira, e seus cruzamentos são precisos, caindo na cabeça dos atacantes como mísseis teleguiados. Ele tem um drible curto que desmonta defesas e uma capacidade de leitura de jogo que o coloca sempre no lugar certo, na hora certa. Defensivamente, ele é um leão, com tackles precisos e uma capacidade de interceptar passes que faz dele um pesadelo para os adversários. Ele é comparado a craques como Marcelo pela sua habilidade ofensiva e a Alexandro pela solidez defensiva. Seus pontos fortes são a velocidade, os cruzamentos, o drible, a técnica e a mentalidade de líder. Pontos fracos? Talvez uma leve tendência a se aventurar demais no ataque, mas isso é detalhe perto do que ele entrega em campo. Por que o Palmeiras foi atrás dele? Porque o Verdão precisava de um lateral esquerdo que não fosse apenas um defensor, mas um líder, um craque, um símbolo de uma nova era. O elenco já é forte, com uma defesa sólida e um ataque que mete medo, mas faltava aquele toque final, aquele jogador que pudesse transformar o Palmeiras em uma máquina imbatível. Ayrton Lucas é esse cara. Ele foi contratado para ser o dono da lateral esquerda, para garantir assistências em clássicos, para decidir jogos com cruzamentos milagrosos e para trazer uma energia que vai incendiar o Allianz Parque. Sua experiência em grandes competições, seus títulos na Rússia e no Flamengo, sua calma em momentos de pressão, tudo isso eleva o nível do time a um patamar que os rivais só sonham em alcançar. Ele se encaixa como uma luva no esquema tático do Palmeiras, que valoriza laterais ofensivos, que participam do jogo, que criam jogadas e defendem com garra. Com Ayrton Lucas, o Verdão ganha não só um lateral, but a maestro, a player who will change the team's dynamics, inspire his teammates, and make the Allianz Parque shake with every cross. And the rivals, torcedor, they're in panic, in shock, in absolute despair. The other Brazilian clubs are already scrambling to find new players, but there's no one on the market who comes close to Ayrton Lucas's level. They're tearing their hair out for seeing one thrashing after another with the Verdão now. Even stronger, the opponents know that with Ayrton Lucas on the left flank, the game has changed. The balance of power has been shattered, and Palmeiras is on its way to a dynasty that will dominate football for years. This is more than a signing, it's a revolution, an earthquake that's rewriting the rules of the sport. Palmeiras is now the absolute favorite for the Brasileirão, for the Libertadores, for the World Cup, for everything that lies ahead. The opponents can cry, they can scream, they can try, but nothing will stop this green avalanche that's coming with Ayrton Lucas leading the left flank. This is the biggest signing in the history of Brazilian football, torcedor. Ayrton Lucas at Palmeiras is a milestone, an event that will echo through generations, that will make today's kids tell their kids about the day the Verdão brought one of the world's greatest left backs. This changes everything, torcedor. Football will never be the same after this day, because Palmeiras is building an empire, a dynasty that will reign supreme. So, torcedor do Verdão, leave your comment, let out your scream, share this video with the world, because Mancha Alviverde News is here to keep you at the heart of this revolution. If you're a true Palmeiras fan, hit that like button, subscribe to the channel, turn on notifications, and let's show the world the power of the Green Nation. Let's go together towards eternal glory, because with Ayrton Lucas on the left, Palmeiras is unstoppable. Palmeiras is eternal. Palmeiras is the future. And now, Torcedor, what do you think of this? Will the rivals survive this green avalanche? Is the world ready for what the Verdão will do with Ayrton Lucas on the field? Tell us, because this story is just beginning, and Palmeiras is ready to conquer everything. It's Mancha Alviverde News, it's Palmeiras, it's Ayrton Lucas, and it's the start of an era no one will forget. Football will never be the same, and the Verdão is in charge. Let's go. Together, Torcedor, because Palmeiras is giant. And with Ayrton Lucas, it's invincible. Let out your roar, because the Verdão is here to stay at the top of the world.